Olá, sejam todos muito bem-vindos à série de lives aqui da Cerebral Influencer. E hoje a gente vai tratar de um tema também da saúde. Boa noite para todo mundo que está aqui, sejam todos bem-vindos. Eu vou receber hoje o Dr. Gerson Lopes e ele é ginecologista, mas ele atua na área da saúde sexual. Então ele trabalha com casais, né, que tem transtornos sexuais e a gente vai falar um pouquinho. Ele já tá aqui. Vou chamá-lo sobre esses transtornos e também sobre a saúde. Já enviei o convite e aí fiquem à vontade para fazer as perguntas de vocês. Olá, tudo Tudo bom? bem, Nathalie? Que prazer te conhecer, nem que seja online, né? Ai, prazer é todo meu. Muito Conheço obrigada a por estar aqui. cunhada, que é uma pessoa muito querida, que é a Dani, e agora te conhecer é um prazer muito grande, tá? Muito obrigada, viu? O prazer é todo meu. Hum, Eu, isso. eu falei um pouquinho aqui para o pessoal sobre o que a gente ia falar. Oi, Marco, tudo bom? Só que eu te apresentei só como ginecologista, falei que atua aí na área da sexualidade. Só que se quiser falar um pouco sobre o que é essa saúde, né, sexual, enfim, um pouquinho sobre a carreira, quiser se apresentar, fica à vontade, tá bom? Tá legal. Eu tô vendo até o Oswaldinho entrando aí, que é um dos pioneiros com a gente nessa área, né? Vamos dizer que a gente é da segunda geração, teve uma geração anterior pequena, e eu comecei em 84 trabalhando com sexualidade. Eu era um ginecologista que trabalhava com gravidez de alto risco. Eu cheguei a publicar um livro de monitorização fetal e dei uma guinada de atender casais. Em 86, eu fiz uma coisa que no Brasil ninguém teve coragem, que é largar a clínica de ginecologia e atuar apenas na sexologia. Hoje, eu atendo 65% de homens e o restante mulheres, vamos dizer assim, né? E que o que é muito comum hoje é o próprio ginecologista encaminhar o homem e o que a gente faz também é sempre puxar o casal, porque sexualidade é qualidade de interação entre pessoas, não é qualidade de pessoas, né, Nath? E aí é importante realmente trabalhar sempre os dois, seja casal homo, casal hétero, nós vamos atender do mesmo jeito. Tá, perfeito. E é muito importante essa saúde sexual. Na verdade, ela acaba influenciando e acarretando em outras questões, né? Inclusive nas questões psicológicas. Tem muitos homens que às vezes têm algum transtorno sexual e isso acaba afetando na questão da autoestima. Então, é um tema importante para a gente falar por conta de tudo aquilo que ele vai acarretar lá na frente, né? Não é só o sexo em si, né? Mas é também o que aquilo traz para a nossa vida, né? Eu acho que, inclusive, a própria Organização Mundial de Saúde considera como indicador de qualidade de vida de uma população uma sexualidade segura e prazerosa, que não tem nada a ver com sexualidade performática, Uhum. orgástica, né? E eu acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é, quando se fala em sexualidade, você tem até a palavra sexo, desde que você troque o U pelo O. Mas sexualidade transcende a genitalidade, transcende esses poucos centímetros que a gente tem no meio do corpo. Se eu pudesse definir uma palavra só de sexualidade, em uma palavra só, eu diria vivência, né? Vida. Não existe sexualidade sem ser uma expressão de afeto, de emoção positiva, de comunicação e de prazer, dentro do contexto humano. Agora, prazer não necessariamente significa orgasmo, apesar da maioria das mulheres achem que ainda, né, tem a tendência de achar que orgasmo e prazer são sinônimos. Se o prazer do sexo fosse só o orgasmo, ele duraria 6 segundos, 15 segundos, é muito pouco, né? Eu sempre falo, Nathalie, que existem os prazeres dos olhares, dos tocares, dos sentires, dos ouvires, dos falares, do acolhimento, do desejo ou sentir desejado. Então, existem tantos prazeres que reduzir o prazer sexual ao orgasmo é uma ignorância no sentido de um desconhecimento. Vamos usar a ignorância como uma coisa de ignorar, de desconhecer, né?
Isso é tão verdade que quando a gente fala em terapia de casais, é muito comum que a primeira coisa que acabe acontecendo com um casal que não tá bem é que eles deixam de ter relação sexual. Então a gente vê que o sexo não é só esse ato, não é só o ato em si, mas na verdade é tudo que aconteceu durante aquele dia que leva depois para aquele momento, ou enfim, durante aquela semana, porque não tem hora, mas a gente vê que essa atividade ela acaba sendo interrompida. Então o quanto que na verdade tem todo um monte de questões por trás, e o sexo é só a manifestação, né, de outras coisas, de outras questões que estão lá atrás, né? Então tem toda essa questão mesmo do conversar, do olhar, né, de tudo isso até que você chegue no ato em si. Isso mesmo, é o que as mulheres dizem, né? O homem, às vezes, tem uma visão muito reducionista da sexualidade. Ele foca muito, infelizmente, na dinâmica do sexo, do encontro de genitais. Já a mulher, não. Ela, às vezes, vai no consultório queixar de seu parceiro, que faz sexo numa frequência 3, 4 vezes por semana. Ela, às vezes, até tem a resposta do orgasmo, mas ela está insatisfeita sexualmente naquela relação. Por quê? E não quer nem mais ter sexo com ele. Porque ele não é capaz de entender que se o sexo para a mulher acontecer às 10 horas da noite, ele começa de manhã com um bom dia. É toda uma continuidade. E ela percebe, muitas vezes, eu sempre tenho focado isso, ela percebe que ele faz sexo, às vezes, para se sentir bem, relaxar depois de um dia estafante, de um dia estressante. E ela não. Ela gosta de fazer sexo quando ela está bem. Então, é o que ela diz. Poxa, depois de uma briga, ele vem e me toca e o meu corpo me trai, porque o meu corpo responde, eu chego ao orgasmo, eu choro. Por que que eu choro? Porque eu não queria ter o sexo, muito menos ter orgasmo. O meu corpo me traiu, como ela diz. E aí o meu parceiro diz que eu sou muito fresca, com muitas dificuldades e tal, de querer fazer, mas ele não entende a dimensão maior, mais honesta, mais inteira da sexualidade no universo feminino. O universo feminino tem um conceito de sexualidade muito mais de vivência, por isso que eu brinco, quando os homens falam vão fazer amor, na maioria das vezes eles querem fazer sexo, porque o Uhum. foco está na ereção, está no coito, está no orgasmo. As mulheres realmente, quando falam vão fazer amor, muitas estão ligadas ao prazer de brincar, ao brincar prazeroso, ao processo. Então, quem foca no processo é mais maduro. Quem foca no resultado é mais imaturo. Eu acho que o resultado é por isso que eu gosto muito de usar uma frase do Rubem Alves que diz que fazer amor, fazer sexo é brincar. Quem brinca já chegou. Não tem que levar a lugar nenhum. É brincar. Né? E eu acho que, infelizmente, as pessoas colocaram muita, mas muita performance na vida sexual hoje. Antigamente, de modo negativo, era o pecado. Hoje Sim. não tem essa força que tinha ontem, mas tem a força da performance. Eu larguei televisão, eu tive 6 anos um programa no horário jornalístico aqui com Ibope muito grande, eu larguei jornal, que eu escrevia uma coluna para jovens, eu tinha rádio, que eu tinha um programa durante um ano, eu tinha todos os meios de comunicação para tentar divulgar a sexualidade. Mas eu parei porque eu vi que, no fundo, eu estava valorizando ou talvez reforçando essa sexualidade performática. Porque todas as pessoas perguntam sobre performance. Tamanho de genitais, Aham. preocupação com quantidade. Sexo é qualidade, não é quantidade. Mas aí eu falei, eu vou parar, porque graças a Deus eu já tinha passado a fase da vaidade, não? Então era hora de sair fora, porque à medida que eu tentava dar uma conotação mais rica, mais inteira da sexualidade, mesmo que o tempo de televisão é curto, eu percebia que indiretamente eu reforçava esse sexo individualista com duas pessoas. É interessante, né? É um processo quase de um monólogo com duas pessoas, porque a preocupação é a performance ou a performance do outro, que erroneamente se imagina que eu sou responsável pela performance do outro. E ninguém é responsável de maneira nenhuma. A gente ajuda ou dificulta o transitar adequado ou inadequado da sexualidade. E por toda essa questão de toda essa vivência, de tudo, né? De toda essa experiência que o doutor tem nessa área,
Por que o sexo é um tabu? É interessante essa pergunta. Eu trabalhei muitos anos pelo Fundo das Nações Unidas para a População como consultor com educadores do Nordeste, inicialmente Ceará e Rio Grande do Norte, e uma dinâmica que a gente fazia, por que essa dificuldade com o sexo? Tem muitas, né? Tem a história, tem resquício da época vitoriana, que foi a época mais repressora da sexualidade, onde as pessoas não podiam falar nem a palavra embaraço, gravidez, onde as pessoas, na verdade, o banheiro era cortado em cima, uma tábua cortada em cima e embaixo, porque embaixo você via quantas pernas tinham, em cima o rosto da pessoa. Os pijamas eram inteiriços para a pessoa de noite, tinha uma luzinha nos internatos, onde se dizia que é para facilitar ir no banheiro, mas mentira, é para poder observar melhor. Então, houve essa época, e como diz o Mário Quintana, o passado não reconhece o seu lugar, está sempre no presente. Parece que esse passado ainda está muito presente. Muito presente. Mas eu diria que a maior causa do policiamento sobre a sexualidade é porque o compromisso da sexualidade, lá no fundo, é com o prazer. E as pessoas têm medo do prazer. Olha, observa quando você está num grupo e chega alguém triste, a tendência é que todo mundo vá acolher aquela pessoa. Quando chega alguém alegre, sempre tem alguém para fazer uma objeção, para fazer uma crítica. Parece que a alegria, nesse mundo principalmente mais atual, parece que sexualidade, por ter compromisso com o prazer, a gente tem que policiar, a gente tem que manter o tabu, deixá-la dentro de um baú que não tem mais espaço, né? Agora também não tem como banalizar a sexualidade. A gente pode banalizar a vida. Tem um Porque sexólogo... é um ato de responsabilidade, né? Isso, Que não. é importante. Isso. Tem um sexólogo famoso nos Estados Unidos que ele falava que é o esporte mais saudável de todos. E aí a pessoa acha que você está banalizando. O próprio esporte não pode ser banalizado. Uma pessoa que faz de modo excessivo, inadequado, ela está sendo irresponsável, um esporte. Então é uma coisa que é o brincar realmente, né? Infelizmente, eu falo que o sexo hoje está muito mercadológico. Eu aprendi com meu guru, que era um psicólogo aqui, coincidentemente é o pai, eu gosto, para quem não sabe ainda, é o pai do Samuel do Skank. O Samuel do Skank, que é o vocalista, trabalhou comigo 2 anos. Ele é psicólogo, mas o pai é um mito. E eu fiquei, além de ter feito 10 anos de terapia, eu fiquei muito amigo dele. E ele falava que quando a gente avalia, pesa, mede, compara, a gente está tendo uma relação de mercadoria com a gente. Se eu me amo, eu não me vendo. Então, quando eu ponho o sexo numa avaliação, numa comparação, num peso, numa medida, eu estou tendo uma relação de mercadoria comigo. E se eu me amo, eu não me vendo. Então, as pessoas têm que, de algum modo, refletirem muito o que é realmente o sexo-amor. Que é a gratuidade, é o dar e receber se fundindo numa coisa só. Não é a preocupação de resultado, e sim a vivência do processo. Eu acho que não sei se isso vai chegar. Não, que vai chegar, vai. Não sei se vai ser na minha geração. Ainda vou estar para isso, né? Mas a Demora... gente tem que plantar a sementinha, Isso, né? isso E mesmo. essa live está aqui para isso, né? Para Isso, prestar e você sempre. Eu vi várias lives suas para trás, depois, vendo o seu... Nossa, fantástico. É coisa da gente muito guardar do lado direito, do lado esquerdo, né? Do coisa no coração mesmo. Muito Tem obrigada. muita Isso me coisa faz boa. muito feliz de verdade, Que assim. bom. É muito prazeroso ouvir isso. Que bom. Quando a gente fala sobre transtorno sexual, qual que é a definição de um transtorno sexual? Porque às vezes a pessoa pode achar que o simples fato dela não ter tanto desejo sexual pode ser um transtorno. Então, o que define um transtorno sexual? Excelente, porque há uma mania da gente patologizar tudo, até para medicalizar, vamos dizer assim. Né? É como se uma pessoa está um pouco calva e ela está muito bem com a calvície. E eu não tenho que querer tratar a calvície dela se ela está muito bem. Se uma pessoa tem um problema sexual, mas isso não traz angústia para ela não tem orgasmo, ela não tem desejo, mas ela não está incomodada, não está angustiada, isso não traz sofrimento pessoal para ela, isso não é transtorno. Então, o que define um transtorno são algumas coisas básicas. Primeiro, a persistência, pelo menos 6 meses. Quer dizer, tem que ser algo persistente ou recorrente.
tem que trazer sofrimento pessoal ou interpessoal, mas principalmente pessoal, porque quando traz sofrimento para o outro e a pessoa vai nos procurar sem estar motivado, o resultado é muito ruim. E tem que ter realmente alguma coisa que fugiria realmente a uma esperada função. A gente não usa muito o termo em sexologia de normal e anormal. Não deve ser usado. Mas uma pessoa, por exemplo, antigamente a gente dizia, e eu mesmo errei muito, começando em 84, que uma mulher, depois de um tempo de relacionamento, que perdesse a vontade de ter sexo, porém, quando fazia, respondia bem sexualmente, nós catalogávamos como uma mulher com desejo sexual hipoativo, chamado transtorno de desejo sexual hipoativo. Hoje, não mais. Graças a uma sexóloga canadense, ginecologista, formação, né, Rosemarie Basson, ela mostrou realmente que as mulheres, na grande maioria, depois de um tempo de relacionamento, elas perdem esse desejo espontâneo, porém mantêm um desejo responsivo. O que é isso? Elas sendo estimuladas, mesmo que tendo entrado na vivência do sexo num estado de neutralidade, ela não estava afim, mas na hora que começou a brincar, ela respondeu, essa mulher é normal. Apesar do normal, essa mulher não tem transtorno. Porque o mais comum é acontecer isso. Para você ter uma ideia, antes dessa início aí de 2001, 2000, da década de 2000, 49% dos casais americanos, você dizia que a mulher, em cada 10, 5 tinha transtorno de desejo. Com os novos critérios, caiu para 21%. 21% só. Então, a mulher é diferente. Eu acho, não tem pesquisas ainda, mas eu acho que homens não muito broncos, mas é quase redundante falar mais humanos, ou mais, é até estranho, mas mais sensíveis, mais menos broncos, menos focados em quantidade, também, às vezes, perdem esse desejo espontâneo, porém, se houver intimidade, eles respondem também. É lógico que a resposta do homem é muito visível. Então, se ele não tem, quando não é visível, quando ele não tem resposta, ele retrai. O problema grande é o homem não topar, começar a brincar, e se ele não responde, parar e não ficar traumatizado. Do mesmo jeito que a mulher não deve continuar se ela não se sentir bem. Porque se ela continuar fazendo sexo apenas para satisfazê-lo, ela vai acabar tendo realmente um transtorno de desejo sexual, que é o mais comum entre as mulheres. Disparado é o transtorno mais comum. Então acontece mesmo, isso é real, não é algo que a gente só ouve falar, né? É uma coisa verdadeira mesmo, que precisa de tratamento e que tem tratamento. Sim, tem tratamento. A gente está atrás, cada dia mais, a indústria farmacêutica está tentando medicações para as mulheres. Foi lançado em junho do ano passado uma medicação que ela tomaria como insulina, 45 minutos pelo menos, ela aplicaria a relação, isso poderia aumentar o desejo, faria lá nas melanocortinas, lá nas... Espera aí que falhou o sinal. Acho que a gente está voltando. Muita náusea, e o medicamento, para mim, vai ser... Não vai ser um insucesso danado. Evoluiu para drogas. Gerson, tá falhando para mim. Eu não ouvi. Para mim falhou. Tá falhando. Tá, o pessoal tá falando que tá falhando. Diariamente, tá dando uma falhadinha mesmo. Então, a indústria farmacêutica começou, eu vi uma falha, aqui eu desliguei todos os outras coisas para ver se não puxava, e a gente estava até boa para ver se não atrapalha. Mas aí, para o homem, é lógico que a solução dos transtornos não vai acontecer com um medicamento miraculoso, não.
Mas se houver um medicamento junto com terapia, porque a maioria dos problemas está na esfera psicogênica ou psicossociocultural, entre as duas orelhas. Vamos dizer, o cérebro é o órgão sexual por excelência o mais importante. Os problemas podem ser genitais, mas o problema é lá em cima, seja por uma outra coisa. Agora, a indústria farmacêutica poderia ajudar. Nas mulheres, está muito ainda caminhando muito lentamente. Nos homens, foi tão forte o aparecimento da sildenafila, depois da tadalafila, da vardenafila, esses medicamentos aí, que, de algum modo, foram responsáveis pela revolução. Eu falo que a revolução sexual entre os homens se deu em 98. E entre as mulheres, que ponto que 1900, ele com o pode aparecimento da pílula da contracepção. Porque aí a mulher podia ter prazer e o risco de reprodução. Isso, né? Muito, né? Às vezes, eu tenho uma pessoa que tem 6 anos que não está estressado, diz que pelo menos os próximos 3 anos ele não pode tirar a férias, ele quer ter uma vida sexual normal. Não tem como. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes, a principal causa que o homem põe nele, justificando o problema sexual dele, é no estresse. Mas não é estresse, porque ele não deixa de jogar o dele, ele não deixa de estar com a turminha dele de lazer, ele não deixa. Então, ele tem o estresse para explicar o problema sexual dele, né? Na hora que ele tenta explicar. É o estresse que está me fazendo ter dificuldade, está me fazendo ter ejaculação. Mas ele tem uma energia, uma motivação para outras coisas que poucas pessoas têm. Então, isso não é o estresse. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que muitas vezes ele alega que é o estresse, é o cansaço, são as duas maiores causas, apesar que muitos homens sempre acham que o problema dele é orgânico. São orgânicos. O meu problema é físico. Porque o mundo do homem é muito objetivo, e sendo físico, fica mais claro para ele. E se for físico, alguém cuida dele. Nessa imaturidade mais do universo masculino, é muito melhor alguém cuidar da gente. Então, ele quer achar que é orgânico. Olha, ele acha que tem um problema de ereção orgânica, de causa orgânica, física. Ele tem ereção de manhã, ele tem ereção noturna, ele tem ereção quando ele se masturba, ele tem ereção no brincar, só tem ereção na hora da relação em si, do coito. Como que isso pode ser orgânico? Não tem jeito de ser orgânico. Mas ele quer ainda acreditar o problema como mas deu para entender que, na verdade, os homens têm uma tendência a sempre querer que o problema seja orgânico como uma justificativa, né, para algo que vai além disso. E aí é uma forma de justificar aquela impotência em determinados momentos, mas de um jeito orgânico, assim, né? Teria uma explicação de dizer que ela melhora de uma maneira mais simples, quem a dera vida sexual de que a um casal. explicação fosse tão Levando em simplista. consideração que nesse momento a gente se deu conta, né, de como nós somos vulneráveis, mas principalmente as pessoas acabaram pensando e refletindo mais sobre a finitude do homem. E aí, quando a gente pensa nisso, a gente pode dizer que isso seria, de repente, algo positivo, melhoraria a sexualidade ou ficaria pior? Eu acho que essa pandemia é lógico que ela precisa de muitas coisas, inclusive a reinvenção da intimidade. Nós vamos ter que reinventar 10 mil leitores, ouvintes de um canal, NBC, ele mostrou que 49 estavam afetados de vida sexual negativamente. Então, peraí. Vou dar uns 5 minutinhos aqui, 2 minutinhos, e aí eu coloco ele de novo, porque assim acho que dá tempo deles tentarem
ver aí a questão da internet, mas só para situar quem chegou depois, enfim, acabou pegando essa confusão, a gente está falando então sobre sexualidade e mais especificamente sobre saúde sexual. Então, não somente dos transtornos, mas de quanto que Ah lá, voltou. A saúde sexual influencia numa vida mais saudável. E aí a gente estava falando com relação a... Vamos ver se Pronto, agora... perfeito. Engraçado, a gente fez algumas, não tinha dado nada. Aí eu fui mudar a internet há uns 15 dias para Vivo e com velocidade imensa e hoje dá esse problema. Mas vamos lá. Não, A perfeito. tecnologia. O bom da tecnologia é que ela não vai nos dominar, senão é o cérebro humano que vai mandar ainda, né? Mas pode... que a gente... Vamos lá, vamos dar uma continuidade. Eu até situei o pessoal com relação ao que a gente tinha falado da pandemia. Eu estava te ouvindo, isso, sobre transtornos e tal. Isso. E que, na verdade, o que foi observado foi que diminuiu, né? Que as pessoas acabaram tendo uma queda nessa qualidade de vida sexual. Enquanto que a gente vê muito, talvez até o que a gente discutiu aqui no começo da live, essa questão de performance, o quanto que na internet as pessoas estão pregando muito sobre uma vida sexual muito mais saudável na quarentena, né? Por conta de sair menos, enfim, e que vai ter um monte de bebê no final dessa quarentena, né? Como se as pessoas estivessem, assim, tendo muito mais relação e até fazendo com que essas outras pessoas se sintam até, de certa forma, incomodadas ou se sintam menos saudáveis porque não estão conseguindo, nesse momento, ter todo esse desempenho que prega-se, né? Que, na verdade, a gente vê que na experiência clínica mesmo de quem está atuante não é bem assim, né? Eu acho o seguinte, eu inclusive vi que em março houve uma pesquisa aí em tipo de instituição de defesa contra a violência na mulher, sobre a mulher, eu vi que houve um aumento de 45% comparando março de 2020 com março de 2019. Eu acho que muitas dessas violências também têm um fundo sexual. Qual que é? Porque, para mim, é uma violência doméstica quando o homem A tem mais desejo do que a mulher B, e o A tendo mais desejo, o que acontece? Ele quer fazer sexo e ela não quer. E isso pode gerar, porque a mulher mais jovem, a mulher mais madura, até madura, a mulher que se empoderou, se ela submete ao sexo para não perder 3, 4 vezes, ela logo grita, vamos dizer assim, ela não dá conta, ela entra em fobia. E o que eu vejo é o seguinte, para mim é uma violência doméstica, uma forma de violência doméstica, é quando você quer submeter a outra pessoa ao seu desejo sem que a outra esteja afim ou não responde sexualmente durante o jogo sexual. Então, durante o jogo, a pessoa não respondeu, o melhor é acabar. Por que dar continuidade? Uma vez ou outra, vai lá. No momento que você começa a associar sexo à indiferença, você vai transformar uma coisa que não era era apenas um problema de frequência em transtorno. Porque problema de frequência não é transtorno. Tem pessoas que sentem bem fazendo 2, 3 vezes por semana. Outras pessoas sentem bem fazendo uma a cada mês. Não existe uma frequência normal. A frequência normal de sexo é aquela que senta bem. Ele sente bem fazendo mais espaçado, mais frequentes estão bem, não tem por que a gente dizer que a frequência é normal. Tem que tomar muito cuidado com essas casuísticas que a gente tem de pesquisas sobre gente numa determinada população. Ela sempre tem possibilidade de a gente questionar. Falhas técnicas acontecem e aí a gente se falou, consegui conversar com o Dr. Gerson, a gente vai tentar, a gente tinha só mais alguns minutos e aí eu não sei se vocês acharam que as respostas que ele deu anteriormente, se elas estavam falhadas ou não. Eu ouvi bem. E acredito que vocês também, porque não tinha ninguém aqui se manifestando, falando alguma coisa de falha, enfim.
Mas ele até se colocou à disposição para de repente responder alguma questão que não tenha ficado bem respondida, tá? Então, se vocês quiserem colocar aí as dúvidas de vocês, alguma coisa que de repente ficou uma dúvida, um questionamento, fiquem à vontade. E aí eu vou fazer também a pergunta que vocês mandaram aqui, não vou deixar de perguntar. Foi o finalzinho mesmo que acabou falhando pra mim também. Então, acho que a maioria das pessoas... Oi, Guilherme, vou fazer sua pergunta, tá bom? Eu dei uns minutinhos pra ver se ele conseguia mexer em alguma coisa lá. Ó, entrou. Pronto. Vamos ver, vamos ver. Agora vai. Vamos, né? Vamos que vamos. O Guilherme tá assistindo a gente aqui e ele perguntou o seguinte: e quando uma pessoa tem interesse sexual, sente atração por dois gêneros diferentes? Hoje, engraçado, se falava em bissexualidade quando a pessoa tinha igual nível de atração pelo mesmo e pelo sexo diferente. Hoje também tem um termo mais amplo ainda, que é a pansexualidade, né? Eu, na prática clínica, eu devo ter atendido umas 2 pessoas que deu para confirmar que havia igualdade de desejo pelos 2 gêneros, vamos dizer assim. Mas a maioria, na verdade, tem o desejo mais preferente desses que querem colocar, que tem desejo igual por ambos os sexos, a maioria, o desejo é homoerótico, é um desejo homossexual. Na maioria dos casos que eu atendi. Isso não quer dizer não. A casuística fica muito difícil, mas de você confirmar, você ter uma certeza. Mas muitos que falavam para mim que tinham desejo por mulher ou por homem, principalmente homens que falavam isso, quando se avaliava melhor, o desejo preferente ou quase exclusivo era homoerótico. Mas existem, sim, homens e mulheres. Existem mulheres que têm desejo igual por mulheres e por homens também, né? Isso é possível, sim. Isso se constatou desde os estudos primeiros feitos pelo Kinsey, famoso relatório Kinsey na década de 50, e tem uma escala de Kinsey hoje para orientações sexuais, que está desatualizada, mas tem muita coisa ali ainda que é verdadeira. A gente falou no começo um pouquinho sobre essa questão, né, do termômetro, de que cada casal tem ali o seu próprio termômetro do que é bom e do que é ruim. E a gente até, bem no início, falou um pouco sobre essa questão toda que a mídia prega da performance, né? E não tanto da relação sexual, de todo esse contexto de uma relação. Quando a gente pensa sobre isso, com toda essa questão que existe em busca de um corpo ideal, né? De um corpo que é suficientemente bom para ser atraente para o outro. A gente também pode dizer que isso acaba afetando a qualidade da vida sexual das pessoas, porque elas acabam buscando tanto esse corpo perfeito e só se permitem, de repente, ter prazer a partir do momento que elas têm esse corpo perfeito, enfim, um corpo apropriado, né? Não há dúvida que a ditadura da estética, né, como toda ditadura, qualquer que seja ela é muito ruim. Ela acaba impactando negativamente na vida das pessoas. Eu incluiria aí a vida sexual. Então, essa ditadura da estética, e uma vez a gente fez um estudo sobre beleza física e sexualidade, e o que a gente percebe realmente que essa preocupação com o corpo ideal, ela tem uma tendência de comprometer muito a sexualidade, comprometer a vida, né? Porque a vida não se faz em cima do ideal, a vida acontece no real. Eu falo que ideal está na cabeça, o real está nas ações. E tem gente que só consegue sentir bem em projetos de idealização. Eu brinco que muitos relacionamentos acabam com 5, 6, 7 anos, porque quando alguém casa, se casou com uma paixão, a paixão é muito idealização. E aí a pessoa fica lutando 5, 6 anos para aquele parceiro, aquela parceira, ser aquela pessoa que ela idealizava. E ela não é aquela pessoa idealizada. É a processo do relacionamento. É você entender que existe uma pessoa junto de você
Aí você pode construir alguma coisa juntas, né? Eu brinco que às vezes a gente casa achando que casou com um príncipe, né? A mulher acha que casou com um príncipe, já na lua de mel diz que é um sapo, né? Não é assim, não é príncipe nem sapo, e fica 7 anos, vamos imaginar, que antigamente falava Cristo 7 anos, querendo fazer o sapo virar príncipe. Se vê que não é príncipe nem sapo e encontrar uma pessoa e um companheiro ali, aí a relação tende a ser muito boa. Porque a relação tem, infelizmente, ou felizmente, eu até diria felizmente, a paixão no relacionamento tem que acabar. O que não pode acabar é o enamoramento, o enamorar-se, que é um movimento. Agora, paixão é uma coisa muito forte em cima de idealização. O Tolstói falava que idealização é como se você quisesse chegar nas estrelas, mas ficaria sempre no meio do caminho. Quer dizer, a gente não vai chegar às estrelas, a gente vai ficar no meio do caminho. As pessoas vão nos amar da maneira que elas conseguem, com seus defeitos, com as suas virtudes, e a gente tem que aprender aí a lidar com as diferenças. Infelizmente, por exemplo, separação hoje virou uma solução, fácil e que não é. Quer dizer, as pessoas não estão sabendo, o casal moderno tem que saber administrar crises. E eles não estão sabendo. Tem que saber serem cooperativos, respeitar a individualidade do outro. Eu falo que as relações hoje entre os casais, e a idealização não cabe, é bom existir, ela é 2-2. Ambos têm direitos e deveres iguais. As relações de ontem era 2-1. Alguém tinha direito e dever e alguém dever, que era a mulher. E hoje não tem mais jeito. Esse movimento aí, ele não mais volta. O vício da pornografia hoje é mais presente do que a gente pode imaginar. É um tipo de sexo addiction, um tipo de adição sexual. A pessoa precisa consumir o tempo todo a pornografia, não quer relacionar com a... É como se ele precisasse de dopamina o tempo todo. E cada vez ele busca coisas mais extravagantes, às vezes. É cada vez mais esdrúxula, porque ele está precisando alimentar, parece que ele fica se alimentando de dopamina. Coisa muito triste quando a gente atende pessoas que correm até risco de vida para poder ficar no lugar e deslocar depois a pé 4 quarteirões de sua casa, onde é perigoso o lugar, mas ele precisa ficar lá no escritório dele, esse processo de uma maneira e sem quase se saciar. É quase uma forma de satiríase, que traz transtorno de profissional também muito grande, certo medo de começam pela pornografia, viciados mesmo, como se viciassem numa bebida alcoólica, não sabendo lidar com, acabam entrando nessa adição sexual pela pornografia. Tá. Eu vou fazer a última pergunta, tá bom? Que eu acho que vai englobar um pouquinho do que a gente falou. Tá me ouvindo eu tô bem? te ouvindo. Quando a gente fala, enfim, sobre todas essas questões aí de abrangência, de sexualidade, é inevitável que a gente pense um pouco sobre essas pessoas, que fazem parte aí do grupo LGBT. Tô te ouvindo. Que, na verdade, agora bem. sofreu uma alteração. E a gente... Tô te ouvindo. Tá me ouvindo? Tá. Então, quando a gente pensa nesse universo LGBT, atualmente ele sofreu uma modificação, Então, recentemente, a gente tem a sigla agora LGBTQIA+. E a letra A, dentro dessa sigla, ela significa pessoas que são assexuais. Ou seja, pessoas que acabam não se identificando com nenhum dos gêneros, Nem o gênero feminino, nem o gênero masculino. Tô te ouvindo. E, enfim, elas não sentem atração. É sobre essas pessoas, então, que não tem nenhum tipo de atração sexual por nenhum gênero, afetivo e sexual, se isso pode acarretar, de repente, em uma diminuição na qualidade de vida do sujeito mesmo. Assexualidade, Tipo, pessoas que são assexuais, que não têm... Hoje existem até instituições, tem uma instituição famosa que começou em Nova York, de pessoas assexuadas. Sejam porque nasceram ou desde início da adolescência, do desenvolvimento psicossexual, elas se colocam sem nunca ter tido nenhum interesse sexual.
chamaria isso de uma assexualidade primária, desde o início. Quer dizer, ao longo da vida, ela sempre foi assexuada. E existem pessoas nesta instituição que tinham uma vida sexual ativa e, em determinado momento, passaram a viver a assexualização, a forma assexuada. Hoje, a tendência que isso é transtorno que nasceu desde o início assexuada. Ela nasceu sem desejo, né? Ela nasceu sem interesse sexual, independente do gênero. Ela nasceu... Se o casal está bem, não tem que mexer. Mas se alguém está incomodado, ou se principalmente a pessoa sexuada está incomodada, ela pode, sem dúvida, ser tratada. E se houver motivação, existe sim resultado dessa situação. Muitas pessoas que às vezes estão vivendo numa ação de assexualização vivem processos masturbatórios sozinhos, sem compartilhar esse momento de viver o prazer consigo mesmo. Aí não são assexuadas, na verdade. Não estão tendo vida sexual, porém não seriam assexuadas. Não sei se eu respondi. A assexuada mesmo, clássica, eles dizem que seriam mais ou menos 7% da população, pouco mais entre mulheres do que homens, mas eu acho que essas casuísticas também são muito questionáveis. São pessoas que desde tenra idade, né, desde adolescência, deixam muito claro para a gente. Vai no consultório da gente com 30, 40 anos e fala, ó, eu nunca senti nenhuma atração sexual, seja pelo mesmo sexo, seja pelo sexo diferente. Alguns contatos, já teve até durante o jogo, porque não, às vezes ela pode ter vivido até o processo masturbatório e a levou a ter orgasmo, mas de maneira muito física. Ela não tem realmente interesse sexual. E a gente não sabe realmente o que antigamente era considerada a forma mais grave de desejo sexual inibido, de transtornos do desejo. Hoje não. Mas como a internet não está no melhor dia, então eu vou encerrar. Agradeço para todo mundo que ficou aqui, enfim, que insistiu e acreditou, mas eu trago de novo o Dr. Gerson para a gente conversar. Então, tá? Já fica um convite estendido, aí a gente refaz essa live. Combinado? Eu acho que ele nem tá conseguindo responder. Obrigada para todo mundo que assistiu até aqui. E aí a gente, quando eu vou refazer a live, vou convidá-lo novamente. E aí a gente fala... se quem quiser mandar pergunta, enfim, fique à vontade, que aí eu coloco as perguntas na próxima live. Beijo para todo mundo e até quinta.